Os Estados Unidos acabaram de passar pelas eleições presidenciais. E claro, esse é o grande assunto em todo o mundo hoje. A potência econômica mundial elegeu um novo presidente, o republicano Donald Trump, que venceu a democrata Hillary Clinton. E esse é o tema do Conexões Especial de hoje. Olá, Conexões recebe hoje 3 convidados para conversarem com a gente sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos. Nós contamos com a presença novamente do professor Hugo Tomazetti, que é do curso de Relações Internacionais da UFG. Obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço. E contamos também com a professora de Relações Internacionais da PUC Goiás, professora Daniele Wood. Muito obrigada também, professora. Muito obrigada. E com o professor Juarez de Maia, que é jornalista e professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Obrigada, professor. Bom, vamos começar então. Professor, eu queria começar com o senhor. Em relação à eleição de Trump, um magnata do setor imobiliário, uma celebridade de reality show e que muitos consideram ter um discurso machista, racista e xenofóbico. A quais fatores o senhor determina a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? A primeira questão é que o Trump, desde o início, ele montou um personagem interessante, que é o personagem que diz a verdade, o que é aquilo que o tradicional americano considera o homem da palavra, que fala a verdade, tudo isso. Então, ele montou esse personagem e em cima disso ele trabalhou. E falava todos os disparates que ele queria dizer, que as pessoas muitas vezes, na verdade, tinham vontade de dizer, mas não podia por questões morais, religiosas e tudo isso. E, finalmente, e terceiro, existe outro elemento que é uma rebelião que houve, eu acho, nos Estados Unidos em relação à política tradicional, aos políticos tradicionais. Aí ele sempre fez parte do establishment, né? O marido foi presidente, ela foi senadora e teve toda uma carreira política lá dentro do Arkansas, né? Então, são vários fatores que... É como se diz, uma tempestade perfeita, né? O trovão, a ventania, quer dizer, vários elementos. E o Trump nunca saiu dessa questão. E interessante é que todos os grandes jornais do país erraram. O único que acertou na previsão dos resultados foi o Los Angeles Times, o único. E todos os institutos de pesquisas erraram durante um ano e tal. Sempre ir na frente, ir na frente. Então, o Trump ganhou com uma conjunção de vários fatores. E uma dessas foi ganhar aquele eleitorado branco, né, tradicional, que representa aquilo que foi a fundação da nação, que são os colonos, né, e não os imigrantes. Há uma diferença muito grande, né, os colonos. E esse elemento foi decisivo na eleição do Trump. Bom, professora Daniele, o que a senhora acredita? A senhora concorda com o professor Juarez? Acrescentaria um outro ponto? Olha, eu concordo com o professor Juarez, né? Ele criou essa caricatura, né? E ele conseguiu atingir uma população que por muito tempo se sentia, né, sem um representante, eu acredito, né? Eu não sei se os professores vão concordar comigo. Mas que é o eleitorado, né? Os brancos trabalhadores dos Estados Unidos, né, os que estão na classe mais baixa, e que é a maioria, né, dos Estados Unidos. Ele conseguiu atingir essa população e ele conseguiu levar essa população também às urnas, ele conseguiu, né, a Hillary não conseguiu tanto quanto ele, né, e ela que fez mais campanha, que eu achei interessante essa questão. Então, o Trump, ele reflete bem essa falta, né, de um líder que representasse esses brancos, né, que estão na classe trabalhadora, que há muito tempo não vinha, né, porque com o Obama, né, o que é um negro, né, aí ficou um pouco... Sem representatividade. Sem representatividade, sim. E ele conseguiu, né, o discurso dele foi bem voltado para eles, um discurso racista, xenófobo e machista, né, sexista. Então... Muito bem. Além dos pontos que o professor Juarez e a professora Daniele trouxeram, eu também quero acrescentar o fato de que há uma tendência, a gente está vendo isso nos últimos anos, que o mundo está tendendo um pouco mais ao conservadorismo e o Trump conseguiu
trazer, abarcar todo esse personagem dentro dele mesmo. É uma construção mercadológica de marketing político, inclusive a gente vai falar disso um pouco mais tarde, que ele já começou a mudar um pouco o tom do discurso agora, depois que já está eleito. Então já mudou um pouco daquilo que ele estava pensando, daquele falastrão desastrado, que falava todas as coisas, que se envolveu em escândalos com relação inclusive a gravações em que ele mostrava ser muito sexista, e ele começou a mudar. Então, é aquela construção mercadológica para vender para o eleitor, e lembrando que o eleitor nos Estados Unidos ele não tem obrigação de votar, o voto é facultativo, as pessoas se inscrevem para votar e depois vão votar. Ele foi conquistado por esse falastrão branco, rico, que é mulherengo, né, que gosta de ser mulherengo. Hoje, inclusive, eu estava acompanhando alguns grupos de redes sociais, as pessoas falando que, nossa, agora a gente vai ver na Casa Branca inúmeras pessoas, algo que é extremamente complicado, porque essas pessoas que falam isso estão se sentindo representadas por essa personagem do Donald Trump, que foi construído durante a campanha. Algo que a gente vai ter que analisar com muito mais calma, até que ponto o Donald Trump vai conseguir encampar tudo aquilo que ele trouxe como demanda na campanha eleitoral. Bom, professor Juarez, e esse discurso dele, né, como falastrão, como o professor Hugo colocou, desagradou até mesmo algumas pessoas do próprio partido, houve alguma tensão em relação a esse personagem. Como é que o senhor acredita que vai ser agora a situação para ele cumprir o seu mandato? Ele vai conseguir conversar com os diferentes partidos, com as diferentes partes da sociedade? Como é que ele deve manter todas essas promessas contraditórias? Bom, nos Estados Unidos existe uma questão que é muito interessante analisar, que é a questão de Estado e a questão de governo. O que Trump falou era a questão de governo. Do governo dele vai tentar. Agora, há aquelas questões de Estado que, a priori, só pode ser mudada com a votação no Senado, na Câmara dos Representantes e no Senado. Mas pode depois ter o veto presidencial. Então, é muito complicado algumas dessas questões que podem levar para o Congresso dos Estados Unidos uma celeuma muito grande. Mas, para começar, é o seguinte: o Partido Republicano, nós temos no Congresso dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. E os republicanos ganharam as eleições. Então, eles fizeram cabelo, barba e bigode, porque agora, para a Suprema Corte, eles vão indicar um conservador. Então, o que acontece? Trump vai ter que lidar com algumas lideranças do partido. O John McCain, que foi senador, que sempre se rebelou contra ele, o Paul Ryan, que é o representante agora do partido no Congresso. São 3 ou 4 que vão bater de frente com ele. E ele vai esmagar essas pessoas do ponto de vista da força que ele tem, entendeu? Então ele não vai ter muita dificuldade de fazer passar algumas coisas de governo, mas as questões de Estado, aí sim que se complica. Aí pode juntar alguns representantes do Partido Republicano com os democratas para não desfazer as questões de Estado. Por exemplo, Cuba, o acordo com Cuba e o acordo principal que o Obama fez durante o governo dele, que foi o acordo nuclear com o Irã, ou seja, o desarmamento. Isso aí eu acho que uma parte do Congresso já queria desfazer isso, mas eu acho que, pensando bem, foi melhor ser assim. Eu acho que essa é uma questão de Estado. Então, vamos ter que analisar a questão de governo e questões de Estado. E uma questão de governo que foi feita pelo Obama é a parceria transpacífica, que é a escolha dos Estados Unidos em direção à China. Eu acho que isso aí morreu. Tanto a ele como Bernie Sanders, e como ele falou que ia matar esse projeto. Então, mas isso existem inúmeras questões de Estado que o Trump sozinho não pode mudar. Bom, Daniele, você acha que ele vai conseguir implementar essas políticas, essas promessas que conquistaram parte desse eleitorado americano? Olha, algumas eu acredito que sim, que são, igual o professor Juarez falou, essas que são mais políticas de governo, né? Então, por exemplo, as questões que ele está querendo levantar a respeito da China, né? De criar taxas específicas para barrar a importação de produtos chineses, que eu acho muito difícil, mas talvez ele pode ter um pouco mais de força aí, os acordos transpacíficos, né? E os outros acordos multilaterais também, porque em todos toda vez
vez que ele se pronunciava a respeito da política externa, ele sempre se mostrou contra essa postura multilateral dos Estados Unidos e sempre se mostrou mais a favor de uma postura mais isolacionista e mais unilateral. Então, eu acredito que esses organismos internacionais que tanto proliferaram, né, na época do Obama e ganharam força, talvez eles vão... Tanto é que a própria eleição agora, né, dos Estados Unidos ofuscou muito a escolha do secretário-geral da ONU, né? Ninguém comentou muito esse ano a respeito disso. Então, mostra muito mas como o Juarez falou, a Hillary ela já tendia a isso, né? Agora, uma coisa que eu queria acrescentar a respeito do que o Juarez falou dos republicanos é que uma coisa interessante e que o Partido Democrata pode trabalhar, e eles já fizeram isso no passado, é um diálogo com os republicanos, né? Porque a gente tem essa impressão de que o republicano é um partido sólido e bem constituído e o democrata também. Mas dentro do republicano tem alguns que tendem mais a questões mais liberais e a questões conservadoras. Então, se o democrata pensar nisso, porque o partido republicano se mostrou dividido com a eleição do Trump. Então, os democratas podem aproveitar dessa situação um pouquinho ainda. Então, eu acho que ainda é muita coisa para vir que pode ainda mudar muito, né? Então, vamos ver. Bom, Hugo, o que você acha? Você acha que ele vai conseguir, sei lá, pelo menos implementar esse muro, essa tão famigerada ideia? A ideia do muro, a ideia de pensar em isolar os Estados Unidos como uma política de Estado, eu penso que não deve vir a curto prazo, mesmo porque tem que conversar com democratas e com republicanos, porque dentro dos próprios partidos existem várias divisões. Agora, com relação a políticas de governo, ele pode conseguir derrubar muita coisa que Obama construiu, inclusive talvez até mudando o Obamacare, coisas do tipo. Agora, com relação a políticas de Estado, os Estados Unidos têm uma história de política externa. Alguns pontos precisam ser pensados assim com um pouco de carinho. O relacionamento com a Rússia, como é que fica o Oriente Médio, como é que fica a Ásia. O acordo transpacífico que demorou para ser construído por parte do Obama pode ir por água abaixo e tudo indica que vai por água abaixo. O que nos preocupa muito é como é que vai ficar a América Latina. A América Latina é um ponto muito importante e que precisa ser olhado com muito carinho nessas análises. E a gente vai falar sobre isso nos próximos blocos. Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com esse Conexões especial que está falando sobre a eleição nos Estados Unidos. A gente volta rapidinho. Conexões está de volta para discutir a política americana e também a eleição de Donald Trump. Nós estamos conversando com Hugo Tomazetti, professor de Relações Internacionais da UFG, também com a professora Daniele Wood, que é professora de Relações Internacionais da PUC Goiás, e com o professor Juarez de Maia, que é jornalista e professor da FIC UFG. Bom, professora Daniele, em relação até o que o professor Juarez colocou no primeiro bloco, com relação às pesquisas que erraram, uma parte das pesquisas apontava Hillary como a grande vencedora e no final Trump foi o vencedor. Por que houve essa dissonância entre as pesquisas de intenção de voto e o voto real dos americanos? Olha, as pesquisas dos Estados Unidos, elas sempre foram muito contraditórias, né? Eu cheguei a ver, eu acho que na CNN ou na BBC, falando de pesquisas em que o Trump estava na frente. Agora, eu não me lembro, e isso foi bem antes, né? Então, e é que a pesquisa, ela só prevê, né? Ela vai lá, faz a boca de urna e tudo mais. E além disso, para complicar ainda mais, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito complicado, né? Então, uma coisa interessante que eu estava vendo antes de entrar aqui hoje é que a Hillary, a previsão é que ela vá vencer no voto popular. E o Trump, ele venceu no colégio eleitoral. Então, isso aí mostra que prever uma eleição nos Estados Unidos é algo que é muito complicado, né? Então, quando você vê essas projeções, a Hillary tem 48% das intenções de voto e o Trump tem 46%. Sim, mas e como isso está dividido entre os estados, né, lá nos Estados Unidos? E como isso vai refletir na divisão dos delegados, isso, dos colégios eleitorais? E além disso, né, tinham estados que estavam muito... A margem de erro era muito próxima. E isso acabou se refletindo até mesmo na hora de fechar as votações, né? O Ohio foi muito próximo, o Flórida foi muito próximo também, e são todos estados que, tradicionalmente, eles não têm um candidato fixo, né, um partido fixo. Então, isso aí tudo mostra a complicação da eleição e, por conta dessa complicação, você tem esses dados que acabam ficando, né, falhos, né, então...
Uma coisa que é interessante a gente pensar também, que além do processo eleitoral ser muito diferente daquele nosso, tem hora que a gente até fica com dúvida se é direto, se é indireto, como é que funciona nos Estados Unidos, também passa porque as análises feitas nos Estados Unidos por conta das eleições, ontem mesmo o New York Times estava dando, era como se fosse um velocímetro para poder pensar e analisar os votos. Essas pesquisas acabam por errar também por conta dos próprios candidatos. A gente teve uma margem desde o início da campanha eleitoral de ficarem muito próximos, desde que as primárias acabaram. Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem um processo de primárias ainda para definição dos dois principais candidatos. Eles sempre caminharam muito próximos. E são candidatos que não conseguiram criar uma imagem que chamava muito a atenção do eleitor. Né? Primeiro que eles teriam que convencer o eleitor a ir votar e depois convencer o eleitor a votar neles. E tudo isso faz com que as margens de erro das pesquisas e as pesquisas possam tender ao erro. Tanto que todos os veículos de comunicação que trabalharam na cobertura nos Estados Unidos apostaram em X e, como o professor Juarez trouxe, um só conseguiu antever que Trump ia para frente. É algo muito complicado porque é um sistema muito diferente do nosso. Professor Juarez, o senhor podia explicar um pouquinho, só para a gente tentar entender como é que funciona esse sistema? Bom, o sistema americano ele foi montado desde quase 200 e tal anos, esse sistema atual, porque foi por fase, né? Esse sistema indireto foi montado para que nenhum candidato chamado bonachão, escrachado, corrupto, pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele pudesse ser populista e ganhar as eleições, mas o colégio eleitoral barrava ele. Então, você, na verdade, quando faz as pesquisas, você faz a pesquisa linear, ou seja, você vota em quem? Então, aí você pode estar aí com 2% dos votos, 3% dos votos. Mas, ultimamente, eles já estão fazendo para o Estado. Nesse Estado ganha quem? Porque quem ganha em um Estado, por exemplo, Goiás, Goiás tem 10 delegados. E quem ganha, por exemplo, o Iris tivesse aqui em Goiás 1.000 votos e o Marcondes 900. Seria então 10 votos, seria 6 para um, entendeu? E 4 para o outro. Não. O número de delegados. É o número de delegados. Mas nos Estados Unidos não. Quem ganha leva todos os 10. Não é proporcional o sistema. O sistema é distrital e unificado. Você, quando ganha naquele estado, por isso que a Daniela estava dizendo que pode ser que a Iris ganhe no voto universal, mas perca no colégio eleitoral. Até agora mesmo a gente estava fazendo as contas ali, o Trump estava com 279 delegados no colégio eleitoral. Então, a eleição nos Estados Unidos é indireta. Ela foi pensada para que um populista ou um comunista, ou sei lá, um fascista não ganhasse a eleição. Porque mesmo que ele ganhe a eleição, ele correria o risco de perder no colégio eleitoral. Mas isso foi há 200 anos atrás. E esse sistema prejudicou agora a Hillary e não ao Trump, que era o demagogo, o bonachão, o falastrão nesse sistema. Então, é preciso ver que quando você vota nos Estados Unidos, você está na Filadélfia, você vota ali, naquela região. Ou então você está no Texas. Então você vota ali. E quantos delegados tem ali? Quem tiver um voto a mais leva todos os delegados. E o número de delegados tem a ver com o tamanho da população, com a importância do Estado? Não, representação do Congresso Nacional. São 538 delegados, que representam 438 do Congresso Nacional e 100 senadores. Então, representam o colégio eleitoral da representação popular nos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes e o Senado. E os 3 do Distrito Federal, lá dos Estados Unidos, né? O Distrito da Colômbia. E é por população, Juarez, se não me engano. Sim, mas a população que elege os representantes. E é com base nos representantes que faz o colégio eleitoral. É porque eles fazem um censo para ver quantos representantes vão ter dentro daquele estado. Aí esse censo acontece a cada 10 anos, aí eles escolhem eles vão mudando. Atualmente é 538. Professora Daniela, em relação ao voto não ser obrigatório, como é aqui no Brasil, os eleitores podem escolher ou não votar. Isso também traz algum dado interessante para essa análise? O número de pessoas que foi votar é pequeno, é grande? Como é que você enxerga isso?
Olha, o número de pessoas que foram votar, até onde eu vi, foi que eles chamam de turnout, né? Comparecendo muitas pessoas para votação esse ano. Eu acredito que deve ter sido uma das maiores nas últimas décadas, né? Porque teve todo esse clamor, né? Porque o interessante é também levantar aqui que isso foi um voto do não, né? Tinha muita gente votando no Trump porque eles não queriam que a Hillary ganhasse e muita gente votando na Hillary porque eles não queriam que o Trump ganhasse. Eles não estavam votando num candidato que eles acreditavam que era o melhor, mas eles era o que eles acreditavam. Porque a taxa de rejeição nos Estados Unidos foi a maior de todo o tempo. De quantos dois? Dos dois, né? Então ficou essa questão, né, lá pro governo, desculpa, para os eleitores, né, e os candidatos. E eu esqueci o que eu estava falando. Em relação a um grande número de pessoas que foi votar. Sim, sim. E além disso, os Estados Unidos, com relação à eleição, gente, eu realmente esqueci totalmente o que eu estava falando. Então vamos passar para o professor U, qualquer coisa você retoma. Professor, então, houve um número maior de eleitores, mas era um eleitorado insatisfeito, na verdade. Ele queria mostrar uma insatisfação com a política. É uma insatisfação e faz uma relação diretamente com aquilo que a gente estava falando no bloco anterior com relação ao conservadorismo. É uma tendência que está acontecendo no mundo afora, a gente vê esses movimentos na Europa, vê aqui no Brasil, na América Latina, uma tendência um pouco mais à direita, e aí a gente vai precisar analisar os dados de tudo isso daqui a algum tempo para poder pensar qual é a força disso tudo, mas é também uma rejeição absurda às duas caricaturas, ou às duas candidaturas, a gente pode chamar tanto de uma coisa quanto do outra, que é de Hillary e Trump. É o anti-Hillary e o anti-Trump. Essa construção de todo o processo eleitoral se deu em cima disso. Somado a isso vem a dificuldade do colégio eleitoral, o voto opcional e também todo o terror que foi feito em cima do marketing político. O Trump jogando bomba, assim, uma campanha muito pesada, inclusive ele hoje, quando recebeu a ligação da Hillary para parabenizá-lo, também parabenizou ela pela campanha pesada que ela fez. A fala dele foi no sentido de mostrar que a campanha dela também foi uma campanha muito pesada, uma campanha que trabalhava nesse nível, assim, aqui no Brasil a gente está acostumado, a gente vive muito mais política do que nos Estados Unidos, e a gente já está acostumado com baixaria, com campanha que tem assim. E a professora Daniela, inclusive, a gente estava analisando esses dias para trás, pensando acerca de como o estadunidense gosta da campanha política à la novela, né? Assim, toda semana com um escândalo, um assunto que vem, um e-mail, um vídeo, um áudio, algo. Inclusive nos comícios, tiro, ameaça de bomba, tudo isso porque isso parece que faz com que o eleitor norte-americano, o estadunidense, haja e vá para frente no processo eleitoral. É uma campanha completamente diferente daquilo que a gente vê aqui no Brasil mesmo. Eu acabei de lembrar o que eu estava querendo falar, é o seguinte, uma coisa interessante que eu vi enquanto eu estava, né, no processo da eleição, enquanto eles estavam na campanha ainda, vieram aqui para Goiânia membros da Embaixada dos Estados Unidos para falar a respeito da eleição estadunidense, como ela funciona, e eu acredito que é um pouco também pedindo que os eleitores que moram fora chegassem a votar, né? Eu cheguei aí para assistir um pouco, mas para você ver, eles podem votar antes, que é eles, né, não tem que ir igual aqui no Brasil, que é no dia que a gente tem que ir lá votar. Eles podem votar por e-mail. Por e-mail parece que tiraram porque eles estavam com medo, né, da questão da segurança cibernética. Mas pode votar por correios, né, e tem alguns locais que você pode ir antes votar, como bibliotecas. Então é toda uma estrutura, né, de eleição totalmente atípica para o que a gente conhece aqui no Brasil. Nosso tempo desse bloco está acabando. Retorno no bloco seguinte com mais questões para os professores. E você continua acompanhando a gente aí na sua casa para falar sobre a eleição americana. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre a eleição nos Estados Unidos. Estamos conversando com o professor Hugo Tomazetti, que é do curso de Relações Internacionais da UFG,
também com a professora Daniele Wood, que é professora do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás, e com o professor Juarez de Maia, que é jornalista e também professor da FIC-UFG. Bom, professor Juarez, no intervalo o senhor falou do voto envergonhado. O que isso quer dizer? Pois é, as pesquisas erraram em várias circunstâncias, como erraram no Brasil, estão errando, por exemplo, quando teve o plebiscito no Reino Unido, a saída do Reino Unido da União Europeia, perdeu, no último momento parecia que houve uma virada, perderam agora nos Estados Unidos, os institutos de pesquisa estão errando assim assustadoramente, vão ter que fazer uma nova metodologia aí. Agora, apareceu de repente nos Estados Unidos uma questão que não tinha sido analisada, que é chamado voto envergonhado. Ou seja, aquele cidadão que quer votar em fulano de tal, mas na hora da pesquisa ele diz que é indeciso. E depois ele já está definido o voto dele. E esse eleitor indeciso, quando dizia que não sabia, era do Trump. Branco, conservador. Então ele dá aquele voto envergonhado no trunfo. Tem vergonha de dizer publicamente que vota no trunfo, mas na hora H vai lá e faz a votação no candidato que ele considera ser o melhor dentro da vocação, da moral e da ideologia dele, que mais o representa. Então apareceu um elemento a mais, o chamado voto envergonhado. Hugo, vamos ter que começar a estudar esse lado aí de uma coisa chamada voto envergonhado, entendeu? Não, dentro da ciência política já tem esse cenário, a gente já trabalha com das variáveis, que é a pessoa que se dá como indecisa, mas ela já tem o voto porque ela tem ligações muito claras com alguns temas que são de identidade, aquela construção do candidato, que representa aquilo que ela pensa, é o que o professor Juarez falou no começo do primeiro bloco. É o candidato que fala tudo aquilo que as pessoas querem falar, mas não falam por conta do politicamente correto, porque, obviamente, também poderiam ser presas, e ele mantém o seu voto guardadinho, porque o voto é secreto. Lá naquela hora ali dele com a urna, sem fazer selfie, aqui no Brasil não pode, ele ele coloca esse voto para fora e acaba mudando toda a realidade das pesquisas. A galera da pesquisa está sofrendo com isso. Tá. Professora Daniele, em relação à relação de Trump com os imigrantes e com a América Latina aqui, o país como uma grande potência, os Estados Unidos como uma potência mundial e com relações muito fortes com a América Latina, pode mudar em alguma coisa? E no Brasil também pode interferir em alguma coisa na nossa política? Eu acredito que com relação à América Latina, né, não é que ele vá... A construção do muro é uma política que provavelmente não vai passar no Congresso, né? Então, esse mito do muro que o Trump criou, ele vai ser muito difícil de ser implementado, né? Ainda mais com a fala dele de falar que o México que vai pagar. No entanto, a minha leitura a respeito da eleição do Trump é o seguinte... ele está polarizando e criando e guetizando, né, os imigrantes, que por muito tempo foram vistos como parte importante do processo de consolidação dos Estados Unidos como uma grande potência. E agora ele está colocando eles na margem, falando que eles são os culpados pela recessão econômica, pela falta de emprego, né? Então, pela violência também. Pela violência. Então ele está criando esse imaginário dentro da população estadunidense, que é o que eu acho muito preocupante. Né? Esse discurso, ele acaba incitando o ódio, e a gente já vem vendo há algum tempo, né, com essas questões do Black Lives Matter, né, da quantidade de policiais que vêm matando acidentalmente, né, negros que não eram nenhuma ameaça, né? Então, tudo isso, eu acredito que só vai tornar mais quente as relações internas dos Estados Unidos. E o Trump, assumindo a presidência, ele vai dar legitimidade a esses discursos que tendem a ser indo para o discurso do ódio, né? Então, é isso que me preocupa. E é isso que é interessante, é que ele acaba com o Brasil, com a América Latina, né? Provavelmente, como eu disse no início, por conta dessa política mais unilateral e isolacionista, ele vai tender a querer comandar as políticas, né, entre os estados, e de acordo com seus ditames, né? Agora, internamente, que eu acho mais preocupante, né? O que vai ser dessas pessoas que foram para os Estados Unidos e que estão ali e que estão trabalhando e que estão sofrendo essa discriminação e cada vez pior. Professor Juarez. Olha, e essa questão de fazer um muro, ele acertou na mosca do ponto de vista do marketing, como diz o Tomazetti, né?
Aqui foi uma peça de marketing extraordinária, que o branco americano, tradicional, conservador, sempre pensou isso, mas nunca teve coragem de dizer, né? E alguns parlamentares sempre tentaram fazer. Aliás, o Bill Clinton fez uma parte do muro. Eu não lembro mais qual é a extensão desse muro. É uma parte lá no Texas, parece que é uma parte. O Bill Clinton fez. E que aquele eleitor, aquele cidadão americano que se considera patriota, que faz parte daquela ideologia do colono, dos fundadores da nação, sempre tiveram vontade de fazer isso, fazer um muro e mandar embora essa quantidade de gente, porque aí vem o problema da violência, o problema de tomar o emprego do outro, e assim sucessivamente. Agora, fazer isso é que vai ser elas, como disse a Daniela, vai ser muito difícil fazer isso, colocar em prática alguma dessas políticas. Por quê? Porque não depende só da vontade dele. E aí não é uma política de Estado, é uma política de governo dele, do programa dele. E isso aí envolve muita coisa. Pode ser que ele consiga mandar embora os chamados indocumentados, que são 11 milhões, ele vai mandar embora uns 2 milhões, mais ou menos assim, sorrateiramente, né? Vem a migração, vai colocando na fronteira 100, 200, 300, que nem o Obama fez recentemente, desses últimos 2 anos. Mas ele não vai chegar aos 11 milhões nunca, porque isso teria que ter, de fato, uma política de Estado. E teria que, então, sair da legalidade. Porque teria os recursos também, porque é o seguinte, os indocumentados têm filhos que nasceram nos Estados Unidos, grande parte deles. E quem nasce nos Estados Unidos é a lei da terra. Né? Quem nasce na Europa, por exemplo, é a lei do sangue, é por causa da mãe ou do pai. Nos Estados Unidos é que nem no Brasil, o Brasil copiou dos Estados Unidos, que é a lei da terra. Quem nasce aqui é brasileiro. Então, de repente, aquele imigrante, aquela família, tem um filho americano. O que ele vai fazer? Ele vai mandar os 2 embora com o filho que é americano? Então, tem uma série de questões que podem ir para a judicialização. Bom, professor Hugo, o que você acha que pode interferir na nossa política ou se não vai fazer grande diferença para nós e para os nossos companheiros latinos-americanos? Com relação à América Latina, a gente tem uma questão muito curiosa, porque a relação dos Estados Unidos com a América Latina é histórica, é uma relação que passa muito por dependência, passa muito pela interdependência entre os Estados Unidos, precisando da América Latina, e a América Latina pedindo o PIRES para os Estados Unidos. Passou também por processos como a ALCA, a área de livre comércio, a discussão sobre isso, a consolidação da Unasul, a consolidação dos organismos internacionais da América Latina, como a OEA. Inclusive, um ganho muito grande que foi conseguido por Barack Obama foi tentar e começar a retomar as relações com Cuba. Pode ser que fique um pouco afetado. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que foi curiosa por parte do governo brasileiro. O governo brasileiro adotou novamente a postura de se usar um porta-voz para falar em nome do Palácio do Planalto. E hoje quem parabenizou publicamente a eleição do Trump foi um porta-voz e não foi o presidente Michel Temer. Eu ainda não consegui avaliar qual é a repercussão desse processo. Por que foi assim e não foi o próprio presidente que foi falar sobre isso? É algo que a gente vai ter que pensar. Tem um problema, sabe por quê? O chanceler José Serra cometeu uma gafe enorme, porque ele falou publicamente na imprensa que apoiava a Hillary e que a Hillary era a melhor candidata para a América Latina e para o Brasil. Por quê? Ele e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso são amigos da Hillary e do Bill Clinton. Agora, de repente o cara fala isso, já saiu na imprensa americana e de repente vai ele agora dizer parabéns para o Trump, como chanceler? É uma situação, eu não queria expor essa situação do chanceler brasileiro, do José Serra, mas é uma situação que deixou o governo em maus lençóis, inclusive porque outro ponto que está muito em voga é o fato de que a política de Trump, a conversa de Trump com o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, muito forte. E o Brasil não foi recebido pela Rússia na reunião do G20. Né? A gente teve uma gafe internacional enorme que o Brasil vendeu aqui dentro internamente a ideia de que o presidente Michel Temer tinha sido recebido pelo Vladimir Putin e ele não foi recebido pelo Vladimir Putin. Então é uma situação muito complexa, inclusive para o governo brasileiro, que é um governo que sai de um processo de impeachment agora e que lá fora ainda não é visto por alguns países como um governo legítimo, como algo que pode ser dado a credibilidade. A gente tem muita coisa ainda para perceber. A América Latina, eu penso que as relações não vão mudar
a curto e médio prazo. Do jeito que está, vai continuar andando, não há nenhuma mudança estrutural muito grande nas relações que são históricas da América Latina com os Estados Unidos. Mas eu não quero pagar para ver. O professor Hugo destacou uma coisa, queria falar bem rapidinho com o senhor antes do bloco terminar. Essa proximidade de Trump com o Putin pode mudar alguma coisa na geopolítica? Eu não sei, vamos ter que reescrever quase que uma história antes e depois do Trump, entendeu? Essa questão da geopolítica internacional. Há uma coisa que os dois se entendem, que é combater o Estado Islâmico. E que o Trump não está preocupado coisíssima nenhuma com o governo da Síria, com Bashar al-Assad. Fique lá, faça o que quiser e tal. Eu quero acabar com esses terroristas que vêm encher o saco aqui dentro do meu país, entendeu? E nesse aspecto eles vão se entender muito bem. Agora, não sei se em relação à geopolítica mundial. Aí o Trump já chegou a dizer, olha, que a Rússia cuide lá da região deles, a região que significa Ucrânia e os países bálticos, né? Então, Lituânia, Letônia e... A questão da Crimeia, toda aquela borda ali da Europa, né? Isso aí, para o Trump está consolidado que eles não vamos chatear eles, vão se entender disso. Agora, no contexto global, aí já são outras coisas. O grande perigo pode ser, sabe o quê? Aparecimento de potências regionais nucleares. Aí sim, se o Trump não cumprir esse papel da participação americana, né, no controle do armamento e se voltar só para dentro dos Estados Unidos, o grande perigo que se corre é aparecimento de potências regionais atômicas. Na realidade, eu acredito que a Rússia ela acha interessante o Trump porque a Rússia está num momento agora de afirmação de grande potência. Né? Então, ela quer voltar a ser essa potência mundial que ela já foi no passado. E se os Estados Unidos dão um passo para trás, como o Trump vem falando que ele vai fazer, isso vai dar a possibilidade com que a Rússia entre no vácuo que os Estados Unidos vai deixar no mundo. Né? Então, para o Putin, é por isso que ele acha interessante essa união. Uhum. Bom, nosso tempo desse bloco está chegando ao fim e a gente vai daqui a pouco para o nosso último bloco do Conexões Especial de hoje, que finaliza esse debate, essa conversa a respeito da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Conexões está de volta com seu último bloco. O assunto de hoje é o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Por isso, nós contamos com a presença do professor Hugo Tomazetti, do curso de Relações Internacionais da UFG, a professora Daniele Wood, professora do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás, e o professor Juarez de Maia, professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás e também jornalista. Professor Hugo, vou começar com você esse bloco. Eu queria saber se a gente consegue explicar essa ascensão do conservadorismo, como a gente falou nos outros blocos. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, vários políticos conservadores, a gente tem até um político muito semelhante ao Trump aí, enquanto a reality shows, a questão do magnata. Por que está havendo essa ascensão agora? E será que a gente pode esperar para as nossas eleições em 2018 algo semelhante? É algo muito preocupante, Camila. América Latina, Estados Unidos, Brasil, Europa estão passando por essa onda de conservadorismo, essa onda de uma revolta com aquilo que não é o conservador. Eu estou chamando assim porque alguns analistas estão pensando que, estão trabalhando com a ideia de que boa parte daquilo que a esquerda conseguiu fazer no início dos anos 2000 forçou muito a barra ideologicamente para as pessoas que não são da linha da esquerda, mais o centro, mais a direita. E o que aconteceu no final das contas com esse processo? A ideologização feita pela esquerda mexeu com essas pessoas, elas se revoltaram, a esquerda não teve força para manter esse processo, se absteve dos processos eleitorais e a direita conseguiu voltar. Não quer dizer que a direita cresceu, que o conservadorismo está maior. Ele está do mesmo jeito que ele era. O problema é porque a esquerda acabou se desiludindo com ela mesma e abriu espaço para que o conservadorismo viesse. É algo preocupante, porque a gente deixa várias questões sociais de lado, questões de igualdade humana, de respeito ao ser humano ficam para trás nesse processo todo, pelo discurso do Trump, pelo discurso de candidatos aqui no Brasil, de pré-candidatos como Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República no Brasil, que estava parabenizando o Trump ontem.
é algo preocupante, porque coloca a população e as pessoas que tiveram um acesso social, não estou falando de ascensão social, estou falando de acesso social à dignidade e a respeito, num outro patamar que não é um patamar muito bom e é um patamar que preocupa qualquer pessoa que tem um mínimo de responsabilidade social com a própria humanidade. Professora Daniele? Pois é, eu acredito que com relação a esse conservadorismo, né, para mim a maior preocupação é que a gente vive um momento em que parece que a gente tem uma intolerância ao intolerante, né? Então, falta muito hoje em todos os países do mundo, assim, eu não vou incluir todos não, mas aqui na América Latina, nos Estados Unidos, retirando o Canadá, é lógico, na Europa, essa intolerante, eles foram muito intolerantes com quem era intolerante. E para mim, a gente foi recuando, né, esses conservadores, até que eles reagiram, né, com essas eleições. E também, como o professor Hugo falou, eles meio que aproveitaram também da desilusão que a esquerda teve no poder, né? Então, tem toda essa conjuntura. E o que eu vejo, né, é que qual que é a tradução disso tudo? É uma polarização da política em nível nacional que se reflete em nível internacional, né? Então, hoje a gente vê muito a falta de capacidade dos indivíduos dialogarem e dos estados, né, dialogarem também, que a gente pode usar como exemplo os Estados Unidos e a Rússia hoje, né, que a falta de um processo de diálogo entre os dois estados está bem latente e está bem em jogo hoje na política internacional. Então, é algo interessante que a gente vê hoje, é essa polarização. E é isso que me preocupa, porque quanto mais polarizado, menos diálogo a gente é capaz de ter e mais essas questões que o Hugo levantou, né, como direitos humanos e etc., fica em segundo plano. Bom, essa é uma análise complexa e que vai merecer muita análise de conjuntura, porque quando se fala da ascensão desse setor conservador, e, por outro lado, você fala ascensão desse setor conservador significa perda de alguma coisa. E é isso que o Hugo está levantando, a questão de cidadanias, de direitos já adquiridos por muitos anos, volta de um nacionalismo que é um nacionalismo não positivo, mas um nacionalismo destrutivo que levou a Europa à Segunda Guerra Mundial e tudo isso. Então, você vai ver esse setor conservador significa a sua ascensão, perdas de direitos, questão de mulheres, de gays, casamento não sei quanto e tudo isso, de pessoas do mesmo sexo, que são ameaças à perda de conquistas, de direitos fundamentais para o cidadão. Agora, aí você vai ver, por exemplo, na Europa, quando sai o Reino Unido da União Europeia, um setor conservador votou em massa a favor da saída. Aí, de repente, tem ascensão desse setor no Reino Unido. Na França já está quase que a Marine Le Pen, que é do Front National, já está quase com a distância do candidato socialista, uma distância boa, de 6% mais ou menos, entendeu? Ela corre o risco de ir para o segundo turno em primeiro lugar. E se ela ganha, que a ameaça dela é imediatamente se retirar da Europa. Então, o que acontece? Existe quase que uma rebelião desse nacionalismo contra uma aristocracia que ele chama globalista, financista. É um setor de classe média muito forte, porque é o seguinte, existe o setor ideológico financeiro, existe o setor ideológico da classe média, industriais, pequenos burgueses e tudo isso. É ideológico de direita, quero dizer. Só que o setor financista não tem interesse em rebeliões, ele quer continuar ganhando dinheiro e tudo isso. Só que essa direita ideológica descolou, está agindo por si própria. Já não é mais a mando do grande capital, ela está fazendo por si própria. É uma classe média alta e tudo isso mesmo descolou dele. É o mesmo pensamento, só que o outro quer paz e tranquilidade. Por isso, essa questão que o Hugo levanta de saber realmente o que pode acontecer no mundo futuramente. Putin é um grande exemplo do nacionalismo crescente na Europa. E esse nacionalismo crescente agora dos Estados Unidos, ele é xenófobo, entendeu? E aí, então, o que acontece?
Se de repente na América Latina aparece esse tipo de elemento, esse tipo de compostura, e que pode ganhar alguma das eleições de alguns países da América Latina, isso é muito preocupante. A gente está num momento em que, antes e depois do Trump. Daniele, você nos contou que é americana também. Como é que você percebe em relação aos Estados Unidos e também a possibilidade de uma melhoria da economia? Será que isso era também uma das coisas que Trump anunciava da crise desde 2008? Parece que isso tudo está relacionado nesse caldeirão que levou à eleição dele. Olha, a proposta do Trump com relação à economia, os poucos, né, discursos que eu assisti mesmo, eu percebi que ele não tem uma proposta mesmo, né, de como trazer de volta, porque o que ele mais defendeu para levantar a economia dos Estados Unidos é trazer a mão de obra de volta, né. Só que, de fato, uma proposta, como ele vai fazer isso, ele não apresentou em momento algum, né, nos debates. Toda vez que ele foi perguntado, ele sempre tentava desviar da pergunta. Então, o que é interessante é o seguinte, primeiro, os Estados Unidos, ele está com uma economia, e isso é uma coisa interessante, é que a desigualdade social nos Estados Unidos, ela se equipara, né, eu li num estudo recentemente, a desigualdade social de países que são considerados em desenvolvimento. E isso é algo que os Estados Unidos precisavam se repensar. Como que um país desenvolvido como os Estados Unidos tem essas questões econômicas? E por mais que o Trump tenha essa proposta de trazer mão de obra de volta, em momento algum ele está falando em como diminuir essa desigualdade social. E é isso que é preocupante, porque ele jamais vai diminuir a taxação às grandes empresas e aos empresários, né, quem tem grande fortuna, como a Hillary estava prevendo. Todas essas questões que o Bernie Sanders levantou, né, de melhorias na economia para um bem-estar social, ele jamais, né, adotou isso no discurso dele e provavelmente não vai adotar na política. E isso mostra que tem uma parcela de insatisfação na população que quer isso, né? E o Trump vai ter que lutar contra isso. Da mesma forma como a Dilma, quando ela foi eleita, ela teve que lutar contra aqueles 49% que não quiseram ela no governo. Ele vai ter que lidar com todas essas questões que existem dentro dos Estados Unidos, que é um caldeirão, né? É um caldeirão cultural, um caldeirão de problemas políticos, caldeirão racial, né? Tem muita coisa ali dentro. E ele eu não sei se ele vai dar conta de lidar com isso, né? Porque é tanta coisa pequena que ele tem que lidar, que será que ele vai dar conta de lidar com esse problema econômico? E é um político que nunca foi eleito antes, né? Ele já foi eleito para presidente. Já participou de reality show, mas é a primeira vez que ele é eleito. Magnata, como disse o professor Juarez, é um bonachão mesmo, né? Brota agora com uma série de problemas. Boa parte da crise de 2008 nos Estados Unidos já foi revertida. Os Estados Unidos já começou uma trajetória de retomada dos processos econômicos e sociais. Só que tem todas essas questões que ele acabou trazendo dentro do conservadorismo, dentro da economia, dentro da sociedade, para lidar. É muita coisa para lidar num mandato de 4 anos. De fato, a alternância de poder dentro da democracia pode ser algo interessante, mas eu não sei se vai ser nesse momento tão interessante assim. Eu saí de uma lógica democrata, que talvez a Hillary nem representava uma continuidade do Obama, mas daí pular para o Trump é algo muito complexo. Para o extremo oposto, né? Pro extremo oposto. Uma coisa interessante é que ele está culpando os imigrantes, a mão de obra, pela crise econômica. E se vocês... Qualquer análise que você for fazer da crise econômica, você vai ver que foram os institutos financeiros, né? Foram os bancos, imobiliária. Sim, que criaram a crise, não foi a mão de obra. Então, ele está tirando o foco de quem deveria realmente ser culpado pela crise e está passando a culpa para quem não teve, de fato, culpa para a crise. E isso aí, além de criar tensões, não vai resolver o problema econômico. Só para terminar, Camila, rapidinho. Tem que ser terminado mesmo. O Obamacare, que é o seguro de saúde mais popular, é um dos focos dessa crise, que vai, se ele mexer nisso, não sei o que vai acontecer, porque essa classe média baixa não tem para onde ir. Bom, felizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, muito obrigada, professor Hugo. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigada, professora Daniele, bem-vinda ao Conexões. Muito obrigada, Camila, até a próxima também. Obrigada, professor Juarez, por novamente estar aqui com a gente. Obrigado, Camila. Bom, o Conexões de hoje vai ficando por aqui. Você pode entrar em contato com a gente pela internet. É só acessar o site da TV UFG, que você está vendo aí na tela. Lá você pode deixar o seu recado, enviar e-mail, acessar as redes sociais da TV UFG e também assistir aos programas que foram produzidos tanto no Conexões quanto nos outros programas aqui da TV. E você pode nos ver às terças-feiras, à noite, e eu te espero na semana que vem com mais um tema de debate. Até lá!